Bom dia, agora meia-noite e 20 do dia 28 de agosto de 2020. Meu nome é Sérgio Gouveia e eu então estou fazendo um áudio aqui para um grupo de sindicalistas que eu vi lá no Twitter. O Newton deu uma retweetada, eu acabei vendo, fui lá no perfil das pessoas, vi que eles são ligados à esquerda, né? Essa coisa da solução revolucionária, né? Vamos fazer a revolução, alguns aí com símbolo do comunismo, e todos aí pensando na tal luta, né? Vamos fazer a luta, que a luta, porque a luta e tal, não sei o quê. Bom, se nós formos entender o legado de Getúlio e o legado dos militares, da ditadura militar, que vai de 64 a 85, e o legado do Getúlio mesmo, a potência máxima do Getúlio, que vai de 1937 a 1945, nós vamos entender, então, que nesses dois períodos, né, que foram 8 anos de Estado Novo, mais 21 anos de ditadura militar, vamos botar aí quase 30 anos, todas as estatais brasileiras foram fundadas. Todas, sem exceção. Né? Grandes estatais estratégicas que deram, então, ensejo a um movimento de infraestrutura muito grande, com grandes usinas hidrelétricas, na década de 70. Né? Eu mesmo trabalhei no projeto de Tucuruí, trabalhei no sistema interligado de Tucuruí, Chesf, Eletronorte, né? Trabalhei lá em Imperatriz, quando Imperatriz ainda era da Chesf, né? O Maranhão ele foi absorvido pela Eletronorte. Isso aconteceu na virada do 1º de janeiro de um ano de 1980 e alguma coisa aí, não sei se 85 ou 84, alguma coisa parecida com isso. Né? E eu, então, trabalhava no sistema elétrico e vi tudo isso acontecer. Então, eu tenho noção do que era o Brasil quando o Brasil tinha, então, a posse de todas essas estatais, como já disse, pertencentes ao legado do Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945, e do legado de militares, de 64 até 1985. Juscelino Kubitschek, que foi presidente da República durante esse período de democracia, que começa no dia 2 de janeiro de 1945 e que vai até o dia 31 de março, 1º de abril de 1964, pois é, o Juscelino Kubitschek, ele foi um estatizante também. Ele estatizou uma empresa grande chamada de CTB, que era a Companhia Telefônica Brasileira. Foi o Juscelino que começou a fazer isso. Entretanto, na contramão, o Juscelino desfez-se da Fábrica Nacional de Motores, que era uma estatal que produzia caminhões, grandes caminhões, e também motores para avião. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem que perceber que uma fábrica desse tamanho, lá em Xerém, no Rio de Janeiro, ela tinha como satélite um monte de outras fábricas. Todo mundo sabe que as estatais são indutoras de desenvolvimento. Então, os militares fizeram aí o polo petroquímico, já em 82, então, o Figueiredo, já nos estertores da ditadura militar, né, inaugura aí o Polimetais de Carajás, com uma estrada de ferro maravilhosa, tudo estatal. Aí a gente pergunta o seguinte, tá, mas por que tem que ter tanta estatal? A estatal, num país que não fez a Revolução Industrial, ela fomenta o tecnicismo, que é necessário. Quer dizer, quando eu trabalhava em estatal, eu fazia curso, eu aprendi a mexer com relés de proteção, eletromecânicos, daquilo ali depois virou relé estático e tal, e agora tudo é digital. Então eu fiz curso de microcontrolador, eu aprendi a programar em Assembly naquela época e tal. Isso tudo só foi possível graças ao fato dessas empresas serem estatais e estarem empenhadas em fazer essa formação profissional maravilhosa. Entende? Essa estatização não foi comunista. Atenção! Essa estatização não foi esquerdista. Ao contrário. As estatais que surgiram na época do Estado Novo surgiram na época em que mais foram assassinados comunistas no Brasil, entre 1937 e 1945. E depois as outras estatais
surgiram durante a ditadura militar, que não foi diferente. Está aí o Araguaia, VPN, MR8, ALN, Colina, massacre de jovens idealistas que achavam que iam fazer revolução, que nada. Coisa nenhuma, que revolução. Como é que você vai declarar guerra às Forças Armadas do Brasil e achar que vai ganhar, rapaz? Como é que é isso? Como é que tem gente ainda que se ilude com isso? Pois então, o que eu vejo nessas lives, o que eu vejo nessas movimentações sindicais aí e tal? Eu vejo uma luta que não luta nada, eu vejo uma luta que já perdeu tudo, falta só 4%, cerca de 4% para acabar de privatizar. A Eletrobras é um pingo no meio da Telebrás, da Embratel, da Vale, da CSN, da Uzi Minas, da Rede Ferroviária Federal. A Eletrobras é um pinguinho. Um pinguinho. A geração brasileira já está no mercado. As linhas não foram privatizadas porque linha não dá lucro. Mas as concessionárias, muitas delas, já foram para o beleléu. Acabou aquele espírito estatizante, aquela coisa, aquele garantismo que as pessoas tinham do Estado, aquele Estado brasileiro. Acabou. A pauperização de espírito é pior do que a pauperização de bolso. A pobreza de espírito que eu quero falar é pior do que a pobreza do bolso, porque a pobreza de espírito gera uma espécie de bola de neve que vai conduzindo cada vez mais o sujeito para a ignorância geral, tanto para a ignorância civil, quanto para a ignorância política, quanto para a ignorância social. Ele não sabe medir o quanto ele é pobre, porque ele não tem a mínima noção da sua própria realidade. Mas espera aí, vamos ver uma coisa aqui. Quando houve a redemocratização, em 1982, a eclesial de base, já desde 78, vinha tentando, então, fomentar a existência de um partido de trabalhadores, um partido obreiro. E esse partido de trabalhadores acabou abrindo as porteiras, todo mundo entrou, o sindicalista entrou, foi fundada a CUT em 83, foi fundado o PT em 80, todo mundo sabe, Colégio Sion, tal, tudo bem, foi fundada a CUT em 83 e o sindicalista, como é mais competitivo, acabou dominando o partido. Então o partido que era para ser um partido de trabalhadores acabou virando um partido de sindicalistas. E o que acontece com tudo isso? Essa gente nunca discutiu o voto com seriedade. Lula chega à presidência em 2002 com a carta aos brasileiros prometendo um governo social-democrata. O governo do Lula não foi um governo de esquerda, nem da Dilma. O Lula não conseguiu fazer as reformas de base do Jango. Tudo bem, alguém vai dizer, mas a Eletrobras ela foi fundada em 1961 por causa do João Goulart. Sim, é verdade. Todo o arcabouço da Eletrobras foi deixada pelo Getúlio, antes dele morrer em 54, né? E quando então surge o João Goulart, ele funda a Eletrobras. Tudo bem, é verdade. Né? Mas o grande impulso da Eletrobras, né? O grande impulso da Eletrobras, com o Itaipu, Furnas mesmo, né? A Chesf, essa divisão estatal magnífica, Sobradinho, Tucuruí, e depois então o Lula interligando Manaus ao sistema, uma obra magnífica. Interligar Manaus ao sistema do sul, sudeste, isso é uma obra magnífica. Os 60 Hz que estão lá em Manaus é o mesmo que está lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ora bolas. Isso é uma coisa maravilhosa. Mesmo com essas usinas todas cheias de problema, Balbina, que foi um acidente geográfico e violento, Samuel, tal. Eu trabalhei nisso, trabalhei na proteção das máquinas, proteção elétrica das máquinas, eu sei, conheço isso. Isso tudo foi para o beleléu e vai para o beleléu. Porque essa conjuminação, essa interseção que existe entre o esquerdismo e as estatais, o esquerdismo e o interesse público, não funciona. O esquerdismo é minoritário na sociedade, ele é minoritário no parlamento. 40 anos depois, o PT não consegue fazer cerca de 10%, 11% da Câmara dos Deputados. Como é que é isso? O máximo que se conseguiu até hoje foi 17% em 2002, com 91 deputados. Isso não vai para a pauta. Atenção, olha só o que eu quero dizer com esse áudio aqui. Você pega lá o perfil Energia N Mercado. Você chega lá no perfil, você vai ver lá todo mundo, o muro das lamentações. Ah, porque a Eletrobras é muito boa, não admitiremos, não sei o quê, não faremos, tal. E aí fica aquele negócio, mãozinha para cima. Não, Eletrobras, pública, vamos lá, da luta, tal, não sei o quê.
Ninguém coloca o voto legislativo na pauta por causa da dependência ideológica de partidos que não são socialistas. Não são socialistas. Porque se fossem socialistas, eles teriam, então, democratizado as listas para o voto proporcional. Se o PT fosse um partido da bandeira vermelha mesmo, bolchevique, com aquela estrelinha lá no meio, a Dilma Rousseff não teria sancionado a Lei 13.160, perdão, 13.165, no seu artigo 4, quando então ela coloca na ilegalidade informal toda a esquerda, porque ela interpôs, ela sancionou essa lei, ela interpôs um teor de votação nominal dentro do voto proporcional, deixando todos nós aqui da ala social sem discurso para a maioria congressual. Cadê o pessoal do sindicato que não viu isso? Cadê o furneiro que não viu isso? E quando foi da época do julgamento da ADI 5920, que a esquerda não patrocinou, quem entrou com a ADI 5920 foi a direitona, não é? Pois é. Nós fomos até o PT pedir ajuda, silêncio. Nós fomos até a esquerda pedir ajuda, silêncio. Nós fomos aos sindicatos pedir ajuda, silêncio. Ninguém quer saber de nada. Parecia que estava todo mundo feliz da vida. Estava tudo privatizado, o Brasil já estava pobre já. Cara, tu perdeu o pré-sal com esse negócio de luta. Foi esse martelo, porque eu vou fazer a revolução, porque eu sou bolchevique, porque eu sou vermelho, porque luta, luta, luta coisa nenhuma, rapaz. Toma jeito, pô. Toma tenência na vida. Você vai perder teu emprego, cara. Você vai ficar na rua tendo filho para criar. Você não tá entendendo, não? Pô, parece que eu tô lidando com um monte de criança, um monte de menino. Você não tá vendo que não tem consciência de classe, coisa nenhuma, que isso tudo é uma balela? A maior bancada marxista até hoje foi a bancada de 1945, com 14 deputados. E em 1947, essa bancada foi posta na ilegalidade através de um decreto do Marechal Dutra, que foi caminhado para o Congresso. Foi todo mundo deixou da condição de parlamentar para ser fugitivo da justiça do dia para a noite. E só foram voltar lá em 1985. O marxismo é um poço de derrota, porque o marxismo fala de uma solução atemporal. Você não está enxergando isso? Você não consegue olhar para o seu filho e ver o quanto você é irresponsável porque você acredita numa solução política atemporal? Quando é que vai acontecer a revolução? Ah, não sei. Não sei. Revolução? Que revolução? Corte de classe? Que corte de classe? Você acha que o proletário brasileiro está preocupado com a esquerda? Claro que não. Se tivesse, a esquerda faria pelo menos 30% na Câmara, ela não faz nem isso. Qual foi o resultado prático da interposição de votação nominal dentro do voto proporcional? O resultado prático é que um partido anônimo, chamado de PSL, saiu do zero absoluto e agora disputa a quantidade de deputados com o PT na Câmara. E o PT simplesmente reelege a mesma bancada. Está lá aquela coisa de sempre. Paulo Paim, Benedita, Paulo Pimenta, entendeu? Zaratini. É isso, cara. Será possível que ninguém está enxergando que essa luta não luta coisa nenhuma, que está todo mundo se enganando? Você chega nessas lives, está lá. Aí estava lá na live do CNE hoje, a menina lá terminou a live assim, vamos pressionar. Aí chegou lá o tal do Patros Ananias, que é da DS, da Democracia Socialista, que é uma corrente interna do PT. Ele chegou lá, a sociedade tem que pressionar. Como que a sociedade tem que pressionar se é o PT que recebe 9 milhões de reais todo mês? Tem grana pra caramba. O PT colocou o Rock in Rio inteirinho gritando fora Temer, sem discutir que fora Temer significaria dentro Maia. Até bem pouco tempo atrás, o PT estava patrocinando fora Bolsonaro na internet, sem discutir que fora Bolsonaro é dentro Mourão. Só vai piorar a situação toda. Não tem jeito. Nem isso que eu estou falando aqui vai fazer com que as pessoas baixem a cabeça, sejam humildes, deixem de ser empafiosas, deixem de ser ilusórias,
Deixe de ficar enganando os próprios filhos, ficar enganando si mesmo, ficar enganando os colegas de trabalho. Nem isso que eu estou fazendo aqui vai fazer com que essas pessoas parem de acreditar que elas são bolcheviques. Elas não são bolcheviques. A contra-revolução da Rússia de outubro, novembro, aconteceu porque já havia acontecido a Revolução de março, abril. Pô! E ela só aconteceu porque o exército de carreira da Rússia, o exército estatal da Rússia, queria sair da Primeira Guerra, queria sair do front oriental, que aquilo ali era um massacre. Por isso que ele se dispôs a ir ainda, morrendo de fome, comendo vela dentro das igrejas, ele se dispôs a fazer um último esforço para tentar, então, tirar o Kerensky e botar o Lenin. Pronto. E na China não foi diferente. Na China havia um exército formal, um exército campesino armadíssimo, com estratégias para expulsar os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, e essa estratégia e esse exército, então, conseguiu expulsar o Kuomintang, que estava enfraquecido. Expulsou o Chiang Kai-shek lá para a Ilha de Formosa, lá para Taiwan, e fez a Revolução Comunista. Aqui no Brasil não tem chance para isso. Comunista hoje usa o WhatsApp. Comunista hoje usa o maior instrumento sionista de dominação de comunicação do mundo, que é o WhatsApp e o Facebook. Você chega para o sindicalista e fala assim, abre uma conta no Telegram. Não, eu só uso o WhatsApp. Pô, como é que você vai fazer revolução desse jeito, rapaz? Que diabo de revolução é essa que não acontece nunca? Quantas intentonas massacrentas já aconteceu com esse papo de revolução aqui no Brasil? Pois então vou te dizer, 1922 massacre, 1924 massacre, entre 1925 e 1927 Coluna Prestes massacre, 1935 massacre, 1968 massacre. E se botar de novo o povo para declarar guerra à Marinha, Exército e Aeronáutica, vai ser outro massacre. Em todos esses massacres, os grandes espertalhões como o senhor Luiz Carlos Prestes não morreram. Quem morreram foram os jovens idealistas. E a mulher dele também, que foi para a Câmara de Gás. E os nazistas devolveram a criança, deixaram ela ter a criança e devolveram a criança para a avó, que é a Anita Leocádia, que não tomou nenhuma lição na vida e continua esse negócio de marxismo, com mãozinha para cima, punhozinho cerrado. Essa gente parece que não tem vergonha na cara. Essa luta é uma luta de derrotados. A revolução é atemporal. Você não consegue dizer mais ou menos uma... O Brasil já perdeu 96% do legado do Getúlio e do legado da ditadura militar em termos de estatal. Se é que é para isso que os comunistas estão lutando. Pô, não colocam o voto legislativo, não vão colocar o voto legislativo porque morrem de medo do PT. Morrem de medo de deixar de dizer que o Lula tirou milhões de pessoas da miséria. Ah, o Lula tirou milhões. Não tirou nada, mentira! Durante a época do governo do Lula e da Dilma, foram 51 modificações na Constituição que arrebentaram com direitos. Fizeram todas essas regulamentações da Constituição à revelia dos interesses sociais. Ninguém fala disso. Lula não fez nenhuma reforma de base, não conseguiu, não teve Congresso. Lula foi intimidado pela Lei 1079/50, no caso do Banestado, em 2003, e quando ele tentou fazer o decreto de 26 de abril de 2005, ele foi intimidado com a AP 470, que quase fez com que ele não se reelegesse lá em 2006, cara. Pô, você vai perder seu emprego, você vai para o meio da rua, o teu emprego vai ficar precarizado, teu filho vai ser Uber, com a mãozinha para cima, com o bracinho levantado e camisinha vermelha, dizendo, agora eu vou lutar, agora é a luta, agora vai. Mentira! Mentira! Tem que dizer isso para ver se você acorda desse seu sono profundo, imbecilizado, idiotizado por uma esquerda derrotada. Sempre derrotada, não tem nacionalismo aí. E eu posso falar com toda tranquilidade, porque se você tentar dizer que eu sou neoliberal, que eu sou direitista, que eu sou bolsonarista, você está sendo mais idiota ainda, porque o meu passado mostra que eu não sou nada além de ser um grande socialista de verdade, e não essa palhaçada que está aí. Esse bando de gente derrotada, que vai para a rua feito palhaço levantar a mãozinha. Você vai perder a Eletrobras, você vai perder teu emprego, cara.
Não adianta fazer perfilzinho de Twitterzinho, não, que Twitter não salva você, não. Você tinha que estar discutindo isso lá antes das eleições de 2018. Você tinha que estar pressionando o PT desde 94, para que o PT, então, democratizasse essa porcaria dessa lista, mostrasse a que veio. Você não está cuidando da água, a água será privatizada na legislatura que vem. Muita coisa que ainda falta para ser privatizada será precarizada e privatizada na legislatura que vem. Mas ao invés de botar o voto legislativo na pauta e pressionar os partidos, todo mundo vai babar ovo de Patros Ananias em live. Baba ovo de Patros Ananias, baba ovo de minoria. Quando você vota na esquerda, você está votando na sua derrota, porque o PT não se esforça em discutir isso. Isso não vai para a pauta de jeito nenhum, nunca foi. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Quem é que vai dizer que eu estou mentindo aqui? Quem é que vai dizer, não, o Sérgio é um direitista? Que nada, esse modelo sindical aí está botando a perder todas as conquistas sindicais da Constituição Federal de 88. O que era o sindicalista antes de 88? Um tutelado do Estado, um tutelado do Getúlio, um tutelado do Estado, um tutelado do Marechal Dutra, um tutelado do Jânio Quadros, um tutelado do João Goulart, um tutelado dos militares, que quase não tinha força sindical nenhuma do militar, não tinha congresso, não tinha nada. Então, quando o sindicalista passa a ter direito de representar as empresas estatais a partir da Constituição de 88, ele vem e simplesmente se une à esquerda, que está aí desde 1922 sem sucesso. E a esquerda foi para a ilegalidade, meu amigo, no dia 29 de setembro de 2015, com a sanção da presidente Dilma Rousseff da Lei 13.165. Acabou. Quando todo mundo tiver que fazer campanha, só os rios ganham. Acabou a possibilidade de fazer maioria congressual. E não adianta você tentar eleger um presidente progressista, porque a emenda constitucional 95, o teto dos gastos, foi feita para vacinar o país contra presidente progressista. Acabou a possibilidade de fazer boas políticas públicas. Acorda, galera. Pô. E assim eu termino meu áudio. Para ver se você põe a cabeça no lugar, porque você tem filho para criar. Para com essa palhaçada de tentar se achar bolchevique. Você não é bolchevique. Você não é chinês, você não é russo, você não é vietnamita, pô. Tu é brasileiro. O teu negócio é cerveja, samba e carnaval. Acabou. É cerveja, samba e futebol. Eu falei carnaval, ficou redundante. É cerveja, samba e futebol. Entendeu? É isso. Valeu.